você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Se você já se inscreveu, muito obrigada. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você sabia que Deus tem um cuidado tão especial, tão lindo, tão maravilhoso pelo povo dele? Vamos ver logo após a vinheta. Esse cuidado lindo que ele tem, ele demonstra pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. Ele demonstra porque ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. É interessante que no Salmo 121, verso 3 e 4, fala assim: Deus não pestaneja, aquele que te guarda, presta atenção, certamente não, de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. É para você entender que nós temos um Deus, que você tem um Deus que trabalha a seu favor e que ele não dormita. Ele está a todo momento olhando pelos seus filhos. Vamos ao tema de hoje? Porque ele é vivo. Ele trabalha a favor do seu povo. Ele trabalha porque ele é vivo. O Deus que nós servimos é vivo. Glória a Deus. Nosso texto está em Isaías capítulo 64, verso 4, que fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vale a pena, que tremendo você entender que esse Deus que trabalha por você, ele é um Deus vivo, ele não dorme, ele não se cansa, mas ele está atento a cada um de nós. Vamos ver Isaías 40, verso 28 a 29. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E é isso que nós precisamos entender. Não precisamos desanimar, não precisamos esmorecer, porque nós temos um Deus que não se cansa de olhar por nós, porque nós temos um Deus que está a todo momento agindo a nosso favor. Nós muitas das vezes não entendemos, mas pode ter certeza, Deus trabalha por você, e Ele trabalha por você porque Ele é um Deus vivo. Josué, ele testificou, ele fala do nosso Deus vivo. Vamos ver Josué capítulo 3, verso 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. O que Josué estava mostrando para o povo de Israel? Você tem um Deus que é vivo e que trabalha a favor daqueles que nele espera, trabalha a favor daqueles que nele confia. E Josué mostra isso para o povo de Israel. Deus está trabalhando a seu favor. Vamos ver outro rei, o rei Dário. O rei Dário testifica. O rei Dário é aquele que substituiu Nabucodonosor. O rei Dário, ele fala que o nosso Deus é um Deus vivo. Daniel capítulo 6, verso 20, diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha que fala tremenda. Ele fala: Daniel, você que é servo do Deus vivo, o teu Deus, por acaso, é bem interessante esta palavra, o teu Deus, a quem você, Daniel, continuamente serves, ele poderia ter te livrado da cova dos leões? É óbvio, porque o nosso Deus é vivo. E aí Daniel responde para ele, mas é interessante quando ele fala isso: Daniel, servo do Deus vivo. E é isso que você precisa entender, é o nosso objetivo com esse estudo, que você venha entender que você serve um Deus, mas é um Deus vivo. O rei Davi testificou do nosso Deus. O rei Davi fala que o nosso Deus é vivo. Vamos ver 1 Samuel 17, 26.
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você lembra dessa história de Davi? Davi, ele estava falando com Golias e ele estava falando justamente isso: o Deus vivo é a quem este incircunciso está afrontando. Vamos abrir um parênteses que é muito importante, que foi o que o Senhor mandou eu falar. O nosso Deus, o teu Deus, ele é vivo. Ele não vai se deixar ser escarnecido, não. Ele vai trazer o socorro, a calma. E ainda fala assim, quando Deus falou para mim, quem fala? É Deus falando. Ele usa quem ele quer, mas pode ter certeza que o socorro virá. Pode ter certeza disso, é Deus que manda te dizer. E Golias, esse incircunciso, aquele filisteu, aquele gigante filisteu, estava desafiando o exército de Israel. E o exército de Israel estava com medo. O exército de Israel estava apavorado. Ele estava assim, aos gritos de Golias, se acovardando. E olha, o que Deus faz? O pai de Davizinho lá, que depois virou o rei Davi, manda Davi, vai lá levar queijo para os teus irmãos, vai lá levar alimento e veja como que está a guerra, veja o que está acontecendo com os teus irmãos. E Davi vai. A gente vê como Deus trabalha. Quando Jessé manda Davi lá, ele jamais teria noção de que Davi estava indo, mas estava indo para defender o nome do Deus de Israel. E olha só, esse Golias, ele afrontou o Deus vivo, como a gente viu na fala de Davi no versículo. E esse Golias, ele morreu com uma pedra. Esta pedra derrubou aquele gigante e aquela derrubada foi a derrota dele. A gente sabe que foi a pedra e depois Davi teve que terminar o serviço. Mas contra o nosso Deus vivo pode se levantar quem quiser, porque a hora que Deus decide, ele faz, e ele faz e faz bem feito. Como aquele incircunciso tinha resolvido amaldiçoar, trazer afronta para aquele povo que Deus resolveu abençoar. Pensa nisso. Quantos incircuncisos se levantam contra nós? Incircuncisos no sentido de pessoas usadas por Satanás para estar trazendo afronta, vergonha, estar nos entristecendo. Mas olha, quando ele se levanta contra você, pode ter certeza, teu Deus está contigo. Quer ver outro que testifica que Deus é vivo? O rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 19, verso 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaqué. E olha que interessante. A quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Olha como Deus ouve mesmo. Faça, pois, oração pelo resto que se acha. Então nós vemos aqui o rei Ezequias mandando falar para o profeta Isaías que tinha se levantado Rabsaqué. Esse Rabsaqué, ele era como se fosse assim um representante, né, do rei da Síria, e estava lá afrontando o Deus vivo. O exército assírio era um exército muito poderoso. Lá, o povo de Israel, que era o reino do norte, ele havia sido levado cativo lá para a Síria por causa, né, de Rabsaqué, do rei da Síria. Por quê? Porque eles rejeitaram a Deus, eles abandonaram a Deus. Nesse período, em compensação, lá em Judá, que é o reino do sul, quem estava reinando era justamente o rei Ezequias. E olha, eles tinham se voltado para Deus. E Rabsaqué estava afrontando o Deus vivo justamente na hora que o povo de Judá estava vivendo bem com Deus. Deus, ele defende aquele que está na dependência dele. É uma palavra correta para você pensar. Você quer que Deus defenda a tua causa? Esteja na dependência dele, porque Deus cuida daquele que depende dele. Então vamos entender como que esse Rabsaqué estava afrontando o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Segundo Reis, capítulo 19, verso 12.
Porventura, as livraram os deuses das nações? Ele está falando, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, o meu Senhor, o rei da Síria, ele devastou essas nações, ele devastou esse povo, e o Deus deles não teve poder nenhum contra o meu Senhor, o rei da Síria. Coitado, ele estava falando, não era com um Deus morto, ele estava falando, era de um Deus vivo. Eles blasfemaram de Deus, e essa arrogância dele não ficou barato, não. A blasfêmia dele não ficou desapercebida por Deus, não. Segundo Reis 19, 27 e 28. Porém, o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, é Deus falando através de Isaías o que ia acontecer com esse reino da Síria, tá? Porém, o teu assentar, o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, era contra Deus, eu sei. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, olha como Deus fala. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ah, pode ter certeza, Deus, ele trabalha. Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, que seja no nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele que é perfeito. Saiba que Deus trabalha a favor dos que confiam nele, Deus trabalha a favor dos que esperam nele, Deus cuida daqueles que temem a ele. E Deus cuida, não é de qualquer jeito, não é fazendo vista grossa, não. Deus cuida como cuida da pupila dos seus olhos. A menina, sabe essa íris assim? É assim que Deus cuida da gente. Você já tentou enfiar o dedo no teu olho? Dói, mas pode ter certeza, Deus cuida de você. Vamos ver Salmo 17, verso 8. Olha que tremenda palavra. Davi falando: Senhor, protege-me como a pupila dos teus olhos. Abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Não é pouca coisa. Mas Zacarias, capítulo 2, verso 8, também nos traz isso. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, porquanto qualquer que tocar em vós, olha só, fere a menina dos olhos de Deus. Ah, é muito bom você depender de Deus. Tem gente que acha que é autossuficiente. Desculpa, é perder tempo. Bom é você ter um auto-refúgio, um protetor, um Deus Todo-Poderoso. E olha, eu preciso entender isso, que o cuidado que Deus tem comigo, o cuidado que Deus tem contigo, se você conseguir estar na dependência dele, você vai aprender a descansar nele. Porque quando eu descanso no Senhor, eu estou protegida por ele. Salmo 91, verso 1, aquele que habita, olha que lindo, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Você está habitando no Altíssimo? Você está vivendo na sombra do Altíssimo? Aí a palavra te garante, desfrutará sempre da sua proteção. Deus, ele cuida. E aí a gente vê no versículo que nós lemos lá, na nossa introdução, que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu. Desde a antiguidade é assim, olha, enquanto o povo de Deus seguia ele, enquanto o povo de Deus obedecia a Deus, temia a Deus, buscava a Deus e dependia de Deus, Deus estava com ele. Deus dava livramento, Deus cuidava e Deus salvava. E nós vamos ver como a misericórdia do Senhor com eles era tremenda. Salmo 31, verso 19. Imensa, olha que tremendo a palavra. Imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem. Olha que lindo. E que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. O Senhor é o Deus que te guarda. O Senhor é o Deus que cuida de você. Lamentações 3, 25 e 26. Fala assim: eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam. Mas não é um esperar qualquer. Esperam confiantes para com aqueles que o buscam. E nós vamos ver, a Bíblia ela fala de ponta a ponta do cuidado de Deus com o povo. Com um povo que teme a Deus, com um povo que ama a Deus, com um povo que honra a Deus. Os egípcios,
Eles testemunharam, eles testificaram que Deus trabalhou a favor do povo de Israel. Êxodo 14, 25, a parte B. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja. É isso mesmo, o Senhor peleja por aqueles que nele confiam, por aqueles que nele esperam confiantemente. Quer ver quem mais testemunhou? Eu trouxe três passagens. Os descendentes de Corá. Os descendentes de Corá, eles testemunharam do cuidado de Deus com o povo de Israel. Salmo 44, verso 1. Diz assim: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. E aí a gente olha assim: Deus, a tua palavra testifica que o Senhor cuida, que o Senhor realiza grandes milagres por aqueles que estão na tua dependência, por aqueles que te temem, por aqueles que te amam. E a gente traz isso sempre para o Senhor e a gente vive isso e nós sentimos o cuidado, o amor enquanto estamos na dependência de Deus. Isaías também testemunhou, Isaías 63 e 11. Assim o seu povo parou para refletir sobre o passado. Moisés e a sua geração foram lembrados. Onde está aquele que os fez caminhar através do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que entre o seu povo colocou o seu Espírito Santo? Eu vou responder para você saber aonde que está. A Bíblia fala que Deus tem o seu trono no céu, mas ele habita. Olha que tremendo, através do seu Espírito, naquele que tem um coração contrito, naquele que quando aceita Jesus, o Espírito vem habitar. Aquele todo-poderoso que fez no passado é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, não te preocupes, mas aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar que aquele que fez todas aquelas maravilhas que a Bíblia nos registra está trabalhando a teu favor, porque Deus é vivo, ele trabalha. E a Bíblia nos relata muitas vezes o cuidado de Deus com o seu povo. Mas nós precisamos aprender a confiar, a descansar, a esperar pela ajuda dele. Vamos voltar um pouquinho lá do rei Ezequias, lembra? Que o Rabsaque estava lá ofendendo a Deus, blasfemando de Deus. Olha a resposta que ele deu, né, ao povo de Judá. Olha a resposta que o rei Ezequias deu ao povo de Judá a respeito daquela situação. Segundo Crônicas 32 e 8. Com ele, com Rabsaque, está o exército, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo, sabe o que ele fez? Descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Sabe por que eu trouxe isso? Você tem um Deus que trabalha por você, mas Deus não faz o que é para você fazer. A parte que é para você fazer, meu amigo, faça. E a parte de Deus pode ter certeza que ele faz. Mas precisamos aprender a descansar no Senhor. Isaías 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, serei salvo. No sossego e na confiança estaria a vossa força. O que você prefere? É a mesma coisa que Deus está falando para você, o que você escolhe? Você quer confiar? Você quer descansar? Então fica tranquilo, sossega, calma essa tua alma agitada, porque nisso vai estar a tua força. Agora, se você quiser fazer justiça própria, se você quiser agir do jeito que você fala que você vai agir, aí quem vai estar fazendo é você. E aí o Senhor não tem responsabilidade não. Mas se você deixar nas mãos do Senhor, pode ter certeza, o teu Deus trabalha a teu favor. E aí a gente vê que o Senhor trabalha a nosso favor e ele nos fortalece. Isaías 30, 18. É tremendo quando o Senhor nos dá palavras que você vê ao Senhor falando contigo. 30, 18 diz assim: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, ou seja, é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. É muito importante você aprender a confiar
esperando no Senhor, ou a esperar confiando no Senhor. O Senhor, Ele nos prova, o Senhor prova a nossa fé, o Senhor, Ele nos dá vitória, mas é a hora que Ele resolve agir. Vamos concluir? Tiago capítulo 5, verso 7. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Mas olha o que começa. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Confia no Senhor, porque o Senhor age. E Deus, olha, Ele trabalha até agora. Sabe por quê? A favor daqueles que nele esperam confiantemente. 1 Coríntios 2:9, vamos concluindo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós podemos pegar esse versículo e olhar em relação às mansões celestiais, mas nós também podemos pegar esse versículo e olhar para Deus pelejando a nossa guerra. Eu vou deixar aqui no link do vídeo, tá? A descrição de 2 vídeos, um vídeo sobre esperar no Senhor e outro vídeo sobre você confiar no Senhor. E olha, e é porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. A Bíblia fala que Ele trabalha a favor daqueles que nele confia, o esperam confiantemente. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você consiga descansar, que você consiga entender que você serve um Deus vivo e que Deus trabalha a seu favor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e ó, Deus te abençoe.